Graça e paz, igreja. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui e, embora à distância, nós sabemos que o nosso Deus é maior do que tudo. Quero começar hoje a nossa meditação e o nosso culto com o Salmo de número 40. E eu gostaria de cantar ele. Ele é um dos cânticos do nossos cânticos 468, tá bom? Para você aprender aí. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós esperamos em Ti. No meio dessa crise toda em que pessoas estão morrendo, nós queremos Te buscar, ó Deus. E, como diz o Salmo de número 40, esperar somente em Ti. Nós sabemos que as autoridades podem fazer planos, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos Teus lábios, ó Deus. E nessa noite nós queremos Te buscar. Abençoa a Tua palavra, ensina-nos através dela e dá-nos discernimento espiritual. Mesmo aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, que a Tua palavra os alcance também. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, do Salmo de número 40. Gostaria de falar com você e expor esse salmo. Esse salmo é um dos salmos mais belos da Bíblia e ele serve para nos ajudar aqui nesse momento. Hoje pela manhã eu levantei com esse salmo na cabeça e falei assim, não, eu vou trazer uma palavra sobre este salmo. O salmo diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.
São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua vontade, a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meus amados, queridos irmãos, este é um salmo que ele faz parte da primeira parte do livro dos Salmos. Não sei se você sabe, mas o livro dos Salmos tem 5 livros, 5 grandes livros. E este salmo, ele é um salmo que os autores que traduziram a Bíblia resolveram colocar o título de oração para livramento. Mas isso pode ser muito maior do que uma simples oração para livramento. Se você notar, o Salmo ele está dividido do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 4 e 5, depois do 6 até o versículo 10, do 11 até o versículo 15 e do 16 até o final. Então nós temos aí algumas divisões neste salmo, que são os parágrafos hebraicos. Eu gostaria de falar brevemente para você, nós não temos muito tempo aqui, mas sobre como que o salmista provavelmente estava. Se você olhar o verso 2, parece que nos dá a ideia de como Davi estava neste salmo. Esse é um salmo de Davi, e ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Isso provavelmente significa que Davi estava num momento muito difícil de sua vida. Nós não sabemos ao certo qual era, mas alguns até atribuem que este salmo está ligado ao Salmo 70. E isso nós podemos entender que era uma grande agonia do rei Davi. Outra coisa que nós vemos no salmo se você olhar, é que o Salmo, ele nos mostra alguns aspectos de Deus, que Deus ouve as nossas orações e ele nos ajuda, principalmente nos momentos mais difíceis. É por isso que o Salmo foi chamado de Salmo ou oração de livramento. Então vamos olhar de alguma maneira. Veja bem, a Bíblia sempre nos mostra que quem confia no Senhor, Deus atende. Talvez você diga assim, mas eu ainda não confio. Mas busque a Deus, clame a Deus. O apóstolo Paulo sempre nos diz que se alguém está buscando a Deus, confie no Senhor de todo o seu coração.
e para aquele homem que estava a ponto de se matar, o carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus. Então confia em Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas olhe o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou, ele respondeu, ele me ouviu quando clamei por socorro. E por que ele confia no Senhor? Porque ele sabe que Deus o tirou de um lugar muito difícil, de um poço de perdição, um tremedal de lama. Essa é uma figura do Antigo Testamento, mas é uma figura talvez dos nossos dias, um buraco onde você tenta sair e não consegue. Então esse tremedal de lama nos dá essa ideia de que quando Deus nos salva, Ele nos tira de onde nós estamos para nos colocar sobre uma rocha. E o texto diz que Deus colocou no coração dele um novo cântico e me pôs nos lábios, verso 3, um novo cântico. Isso significa que quando alguém conhece a Deus, ele começa a orar, a falar com Deus. Ele começa a confiar no Senhor, que mesmo que as coisas não estejam boas, veja agora, por exemplo, nesse momento, quantas pessoas estão nervosas espiritualmente, emocionalmente abaladas de ver as mortes que estão se aproximando e coisas assim. Mas quem confia no Senhor tem um novo cântico: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é o Deus da minha vida, e ainda que a minha vida escape deste mundo, eu confio em Ti. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso tem a ver com a nossa salvação. Todas as vezes que você olhar e ver que Deus está nos colocando sobre uma rocha, Cristo é a rocha daqueles que são salvos. Então, o mundo pode acabar, às vezes as pessoas têm medo do apocalipse, mas o que eu quero dizer para você é que quem confia no Senhor, Ele atende e Ele nos coloca sobre uma rocha. Pode acontecer o que for, nós não tememos porque nós confiamos em Deus. E ele diz: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados da mentira. O que ele está dizendo? Que quem confia em Deus, ele não vai ir atrás de conversa fiada, ele não vai atrás de medo dos homens e das autoridades. Nós confiamos em Deus. E ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Olha a certeza de Davi. E também os teus desígnios para conosco. Pare um pouquinho aqui. Deus tem tudo nas suas mãos. Os nossos dias estão nas suas mãos. Tudo que nós temos, o verso 7, ele emenda isso, dizendo: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Nós confiamos em Deus, ainda que as coisas não estejam de acordo como queremos, nós confiamos no Senhor. E aí nós temos um versículo que ele diz aqui: muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. É a alegria de alguém que está sobre a rocha. Ele confia em Jesus. Mas aí ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Às vezes as pessoas tentam pagar Deus. Cuidado com isso. Ninguém pode pagar a Deus. O que Deus dá é de graça. A vida eterna é de graça. A saúde é de graça. Tudo que Deus nos dá é de graça. Nós estamos sofrendo por causa dos nossos próprios pecados e por causa dos nossos erros, mas tudo que Deus faz é bom. E aí você precisa confiar nisso. Deus não quer o seu sacrifício. Às vezes eu vejo pessoas aí tentando: eu vou fazer isso para alguém, vou fazer isso para aquele santo. Não, não, não. A Bíblia diz que isso não vale nada. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. O único sacrifício e a única oferta que foi feita e que Deus aceitou
foi a oferta e o sacrifício de Cristo. O resto, queridos, é besteira. E eu quero dizer a você, confia no Senhor. A única coisa que a Bíblia requer de nós é fé, é confiança em Deus, é entrega nas mãos de Deus. Aí ele diz, então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Senhor, eu estou nas tuas mãos e eu sei que tudo está nas tuas mãos, por isso está tudo escrito com a tua mão e eu confio em ti. Por isso ele responde, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Veja esse ó Deus meu. Quem tem Deus como seu, como nosso, ele tem que se agradar em fazer a vontade de Deus. Dentro do meu coração está a tua lei, porque é ela que me guia para onde é o certo e não para aquilo que está errado. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. O que o salmista está dizendo é que sempre, mesmo nos momentos difíceis, a gente tem que pregar e não cerrar os lábios. Nós precisamos falar de Deus aos outros, para que os outros creiam também, para que os nossos parentes, todas as pessoas possam crer no Senhor. Por isso ele diz assim, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação. Queridos, a tua graça e a tua verdade. Nós não devemos jamais negar a ninguém. E aí eu quero fazer um apelo a você. Muitos pregadores hoje estão pregando um monte de coisas que não são o Evangelho. Muitas pessoas têm deixado de pregar a graça e a verdade de Deus. Alguns até se aproveitam de versículos para tentar mostrar para os outros algumas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos pregar a Cristo Jesus, a palavra de Deus, e não aquilo que os homens pensam. Se você tem ouvido besteiras, esqueça isso. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, vá para a fonte da palavra de Deus. E nesse momento, é um momento muito bom para que você possa confiar em Deus e não confiar nos arrogantes e nos mentirosos. O verso 11, ele nos diz assim, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim sempre a tua graça e a tua verdade. Queridos, é só Deus que pode fazer isso. Eu posso orar por você, posso orar pelo seu estado, pela sua maneira, mas só Deus pode dar a você a misericórdia dele, a graça dele, a verdade dele. Então, o salmista está dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Por isso ele diz assim no verso 12, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Davi tem consciência de quem é. E você? Você sabe quais são os seus pecados? Se você olhar para dentro de você, que é uma autorreflexão, você vai perceber que você tem pecado contra Deus. Então é momento, é a hora de confessar. É interessante que ele olha para os males ao seu redor e ele reconhece o seu próprio pecado. Esse é uma pessoa que está em Cristo, é uma pessoa que está em Deus. Ela reconhece os seus erros. Muitas das coisas que nós vemos, às vezes, até mesmo na política e nas coisas, os políticos não reconhecem os seus erros. Mas se você é de Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus, reconheça os seus erros. É tão saudável isso. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados. Para quem? Para uma estátua? Não, para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É isso que Davi faz aqui. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Eu não consigo enxergar. Nós precisamos pedir a Deus visão espiritual, visão das coisas. Aí ele diz assim, ó, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece.
E aí o coração dele estava diante dos seus pecados e diante de Deus. Essa é a situação do pecador, essa é a situação da pecadora e dos homens de forma geral. Nós estamos diante dos nossos pecados e nós não conseguimos enxergar nem o dia de amanhã. Mas aí o salmista diz assim: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Todos aqueles que clamam ao Senhor serão ouvidos, serão socorridos. Invoca-me e te responderei, diz a palavra de Deus. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de vergonha, de ignomínia, os que se comprazem do meu mal. Verso 14. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso por causa que muitas pessoas estavam provavelmente querendo o mal de Davi. Alguns estavam talvez desejando que ele morresse, e talvez você tenha no rol de pessoas que te cercam que não gostam de você. Então ele está dizendo que Deus é que tem que cuidar deles. E um dia eles vão ser envergonhados, porque quem busca Deus ele é abençoado. Ele é uma pessoa que está constantemente nas mãos de Deus. Aí ele diz: sofram perturbação por causa da sua ignomínia. E essa ignomínia é a vergonha que eles estão fazendo, porque eles dizem: bem feito, bem feito. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo olhando para o nosso mundo e vendo tantas coisas erradas, mesmo olhando para pessoas que talvez nós nem gostemos muito, nós não podemos dizer bem feito. Isso não é uma coisa de alguém que é de Deus. Nós devemos de dizer que Deus cuide dessa pessoa. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus é que nos recomenda que nós amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem. E aqui Davi está lembrando para ele mesmo e para todos aqueles que estão ouvindo este cântico de livramento, de que não diga bem feito. Isso não é bom. Mas ele recomenda: folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Acho que você pode repetir isso. O Senhor seja magnificado. Ele é o magnífico entre todos. Por isso, que Deus seja exaltado e o seu amor acima de todas as coisas possa construir em você não ódio, não bem feito, mas o amor de Deus. Aí ele termina o salmo dizendo assim: eu sou pobre e necessitado. Davi não era um homem pobre financeiramente, mas ele reconhecia a sua pobreza espiritual. Ele sabia dos seus pecados e das suas dores. Ele sabia das suas falhas, dos seus maus pensamentos. E ele diz: porém o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de você também. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E aí, terminando a nossa mensagem, o que eu quero dizer a você é o seguinte: você precisa confiar no Senhor. Ele pode lhe amparar nesse momento difícil em que você está na sua casa. Ele pode cuidar de você nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos bons. Por isso, esse é o nosso Deus. Confie no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo, mas são mais do que se pode contar. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que a palavra do Senhor cale profundamente no seu coração. E que a partir de agora você possa estar nas mãos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu intercedo pelos nossos irmãos, aqueles que são os mais velhos. Nós nos lembramos, ó Deus, daqueles irmãozinhos, ó Deus,
que estão confinados em suas casas. Nos lembramos também, ó Deus, daqueles que estão enfermos e precisam tanto de teu amparo. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor firme os nossos passos. E mesmo que estejamos, ó Deus, num tremedal de lama, coloque-nos, ó Deus, sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo. Sem Ele, ó Deus, sem a sua morte, sem a sua ressurreição, ninguém poderia ser salvo. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo esta palavra e mesmo num momento tão receoso do qual nós estamos, nós possamos colocar nos nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que a graça de Jesus esteja sobre todos. Amém.